Oi, oi! Gente, quanto tempo eu não faço live, nem sei se tá certo. Oi, oi, gente, boa noite. Acabei atrasando um pouquinho, né, com vocês, mas vamos começar. Oi, oi, beijo, beijo, sejam bem-vindos. Olá, queridos, que saudade, hein? Gente, será que eu vou conseguir fazer live? Tem um pouco que eu não faço live, nem sei direito. Beijo, gente, sejam bem-vindos, tá? Para quem não me conhece, nunca me viu, meu nome é Juliana Targino, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia. Hoje resolvi abrir esse ano com uma live respondendo algumas perguntas que veio, como eu fiz um post falando para vocês muitas. Olha, eu me espantei. Eu nunca tive uma caixinha tão cheia de sugestões. De Ju fala sobre isso. Eu tentei peneirar e aí eu trouxe alguns que apareceram muito, né? E eu não me surpreendi em questões da fala, né? É uma preocupação grande das mamães que estão comigo aqui, outras mãezinhas novas, tá? Beijo, saudade aí dessa turma que tá chegando. Lindos, lindos, lindos. Então vamos lá, tá? Eu tô um pouquinho fanhosa, né? Uma gripe tá querendo me pegar hoje. Quase que eu não vi, mas eu falei, não, vamos trabalhar um pouquinho, né? Se o som estiver ruim, vocês me falam, me sinalizam aí, estão me escutando bem. Eu não tô com fone de ouvido, mas qualquer coisa vocês me falam que eu falo um pouquinho mais alto, tá? O objetivo dessa live hoje não é eu trazer assuntos longos, uma forma bem resumida, e aí a gente ao longo desse ano, meu objetivo é estar um pouquinho mais com vocês. Ah, então tá ótimo. E eu falo pra caramba e ainda falo alto ainda, né, pra quem me conhece. Então olha só, o que eu percebi, né, que teve muitas perguntas sobre fala, atraso de fala. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Eu anotei aqui, tá, pra mim não esquecer. Tem a questão da desregulação em momentos de férias, né? Então, essa mãezinha deve estar relacionada ao autismo, né? Pelo que eu entendi. E tem um tema aqui sobre o TDAH. E hoje chegou muitas perguntas, sugestões para falar sobre o TDAH. Então, eu nem vi a caixinha que eu coloquei hoje, se vocês me responderam se topam. Mas aí depois eu vou ver, né? Se a gente marca um dia específico para o TDAH, tá? Então vamos lá, né? Você que chegou agora ou está assistindo a gravação dessa live, seja bem-vindo, tá? Meu nome é Juliana Targino, eu sou psicóloga há 18 anos, né? Sou especialista em neuropsicologia. Eu trabalho com crianças que estão com atraso no desenvolvimento, é minha especialização. Hoje eu trabalho com avaliação neuropsicológica, que vocês vão ter o momento de entender o que é essa avaliação neuropsicológica. O que eu mais recebo no consultório em ligação de mães. O neuropediatra mandou para o meu filho fazer uma avaliação neuropsicológica. É uma sessão? Aí eu explico e eu quero vir aqui também explicar um pouquinho o que é avaliação neuropsicológica, tá? Eu faço avaliação neuropsicológica com o objetivo de estar trazendo, entender o que está acontecendo com essa criança em relação ao atraso. Trabalho com intervenção precoce, tá? É uma bandeira que eu levanto, quem me acompanha sabe disso. Trabalho com reabilitação neuropsicológica, que eu também quero ter esse espaço para conversar com vocês um dia aí, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a caixinha, que é nosso objetivo. Se vocês quiserem fazer pergunta e tiver um tempinho, vocês colocam aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tá? Embaixo aí, tem um balãozinho com um pontinho de interrogação que você pode clicar aí e mandar sua pergunta. Se você não quiser botar nos comentários, né? Às vezes a pessoa fica com vergonha, você pode fazer também, tá? Opa! Aí, eu tô falando pra vocês. Taquei o pezão aqui. Ó, ao vivo e a cores. Então vamos lá, vou tentar me comportar aqui, né? Porque eu sou muito expressiva. A gente hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre atraso da fala, que tem duas mãezinhas aqui que mandou, e é muito importante a gente conversar sobre isso, tá? Eu quero puxar primeiro uma caixinha de sugestão que a mãe coloca assim: até que idade
é normal a criança não falar. E eu vou juntar com essa questão aqui, ó. Queria saber mais sobre o atraso da fala. Então, olha só, gente. Meu objetivo aqui não é fazer diagnóstico, não é fazer você dormir preocupada, mas a minha função aqui é trazer informação científica, que eu estudo muito, quem está comigo sabe disso, e é um estado de alerta. A fala, quando a gente fala fala, eu não sou fono, tá? Se tiver uma fono aqui, soma comigo. Eu não sou fono, eu sou neuropsicóloga. A fala é uma habilidade, tá? Motora. E que o nosso cérebro, o seu, o da sua criancinha, já vem com essa área pronta para se desenvolver. A não ser que essa criança tenha algum prejuízo a nível do sistema nervoso central que está impedindo ela de falar. Pode ser uma questão motora. Por isso que a fono entra para poder avaliar. Mas eu não vou entrar nessa questão. Eu vou dizer o seguinte, uma criança que está com o seu sistema nervoso central pronto para receber, né, o estímulo para desenvolver a fala. Então a gente se preocupa muito com a criança estar falando, mas a fala, a linguagem, a comunicação verbal, ela é uma habilidade complexa. Antes dela surgir, é o que eu falo o tempo todo aqui, vocês podem ir lá no meu post aí, eu falo muito sobre isso. Ela tem que ter os pré-requisitos da fala. A fala é como se fosse assim, existe um caminho a ser percorrido, a criança tem que desenvolver habilidades para que consiga falar. A criança não falar tem que ser avaliado se ela está pelo menos com uma comunicação não verbal, ela tem que se fazer entender. Então, a primeira pergunta que eu faço, esquece a fala. A sua criança quando quer alguma coisa ela aponta? Ou ela está pegando a sua mão para levar onde ela quer? A sua criança faz gesto dizendo o que ela quer? Ela faz gesto que quer papar, que ela quer água, ela aponta para a geladeira, ela aponta para o armário, enfim, antes dela falar, ela tem que se expressar, ela tem que apontar. Então você vai observar se essa criança faz isso. Antes da gente falar da fala, tem que ter os pré-requisitos da fala. Contato visual. Eu tenho certeza que a sua criança tem contato visual. Mas a gente traz aqui para o ambiente terapêutico, para o consultório, né, para avaliação, para saber a intensidade e frequência. Porque a criança, antes dela falar, ela tem que imitar o seu movimento da boca. Mas se ela não tem contato visual, ela não vai imitar. Vocês estão entendendo? Uma forma bem rápida de explicar para vocês, tá? Eu vou me aprofundar com vocês em um momento específico, já estou organizando a minha agenda para isso, tá? Mas lá pra frente, vocês me acompanham, vocês vão ver o que eu tô tramando aqui pra gente. Mas antes de você se preocupar com a fala, a gente tem que avaliar os pré-requisitos da fala. Chega muito assim, Ju, eu vou na fono? Vai na fono. A fono vai fazer a avaliação. E ela tem que perceber se a criança tem os pré-requisitos ou não. Para que ela venha para a estimulação, para desenvolver. É maravilhoso quando eu trabalho junto com o fono. Porque se ficar só na fono e não desenvolveu a fala, ela precisa avaliar os pré-requisitos. Tem mãezinha comigo aqui que já veio aqui, já fizemos toda essa intervenção, a criança começou a falar as palavrinhas. Vocês estão entendendo? Então a mãezinha que está preocupada em relação à fala, vai observar isso essa semana e pode mandar direct para mim para dizer para mim se faz ou não. O apontar, o gesto, o contato visual, se imita. Tá? Eu quero fazer uma live só sobre imitação, porque tem imitação com suporte, que é com comando, tem imitação que é sem suporte, mas não é hoje a gente não tem tempo para isso. Em relação à mãezinha que perguntou assim, até que idade é normal falar? Ó, a criança, eu não vou falar para vocês aqui a idade certa, porque senão vai ter mãe que vai sair correndo aí enlouquecida. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte, se a sua criança está com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 9 meses, não está falando nenhuma palavrinha com função, mamar para quando vê a mamadeira, papá para falar que é o papai, dá,
Dedê, dedê, tem muita criança que é chupeta, né? Dedê, dedê. Isso são palavrinhas com significado. Tá com 1 ano e 6 meses, 1 ano e 9 meses, não tá falando as palavrinhas com função, ela já está com atraso. Eu não vou falar nem atraso. Eu vou falar que tá com desvio de desenvolvimento. Tá? Por quê? Porque quando ela é mais novinha, com 9, 10 meses, ela já começa a ter uma linguagem para se expressar. Eu tenho recebido muitas crianças aqui, né? O relato dos pais, com 2 anos e meio, não tá falando nenhuma palavrinha. E ainda fala ainda que o pediatra que acompanha falou que é normal, que cada criança tem seu tempo, que é pandemia. Gente, vamos parar de botar a culpa na pandemia, pelo amor de Deus, tá? A pandemia teve os seus prejuízos, a gente sabe. Hoje, né, o ano passado eu fiz muita avaliação neuropsicológica com crianças com dificuldade de aprendizagem. A gente sabe que a pandemia trouxe prejuízo. Mas volto a falar, o cérebro das nossas crianças vem pronto para desenvolver as habilidades. E o ambiente, somado com essa questão biológica, vai ajudar a desenvolver. A fala vai vir. Porque essa criança não é um menino lobo. Ela tá com você em casa, ela tá conversando com você. É claro, se ela não tiver os pré-requisitos da fala, contato visual, imitação, principalmente seguir comando, a fala não vai se desenvolver. Então tem que fazer intervenção. Então olha só, quem falar pra você... outra coisa também que eu escuto muito. A vovó ou o vovô fala assim, você também demorou pra falar. Você foi falar com 3, 4 anos, você era preguiçosa. Com certeza você sofreu com isso. Hoje, as crianças que estão apresentando esse comportamento precisam trabalhar com intervenção. Porque já está com desvio de desenvolvimento. Ela já está com atraso. E esse atraso não vai sumir quando ela crescer. Pelo contrário, esse atraso vai acompanhar ela com outras demandas. Porque, volto a falar, se você vai construir uma casa já pensando em fazer uma casa de 2 andares, a sua base tem que estar muito forte, porque a estrutura vai ter que aguentar o peso. O cérebro da criança, se ele já está em atraso, se ele está capengando, mas está conseguindo, vai chegar na frente que as demandas não vai aguentar. E as demandas vão acontecer. Então, o que os pais hoje vê é o atraso de fala. Então, pulguinha atrás da orelha. Corre desses profissionais que falam que atraso de fala é normal, que daqui a pouco, com 3 anos, vai falar. A gente sabe que a escola é um ambiente estimulador, maravilhoso para as crianças. Só que falar também que a criança vai para a escola e vai começar a falar é mito. É mito. Ela vai dar continuidade, ela vai potencializar o desenvolvimento. Mas a criança não fala. Com 2 anos e meio, 3 anos. Vai para a escola, vai falar? Se ela não tiver os pré-requisitos da fala, ela não vai falar. Ok? Alguma pergunta sobre isso? Posso seguir? Porque eu passo a primeira e vou mesmo. Tá? O meu Instagram, nos últimos tempos, 2022, como era uma dor muito latente aqui no consultório, sobre atraso de fala, eu aprofundei muito, muito mais os estudos. E eu quero muito contribuir com as mães aqui, tá? Em relação a isso. Tem todo um trabalho que a gente faz sobre treinamento de pais e que eu vou fazer, tá? Depois eu conto para vocês. Para ajudar os pais a estimular suas crianças em relação a tudo isso que eu falei. Porque quando os pais eles têm o domínio da técnica, da estratégia, a terapia que ela já faz com os colegas, você vai só potencializar, tá? Mas aí segura aí que isso aí é lá pra frente. Beleza? Beijo, beijo. Sejam bem-vindos quem tá chegando agora, tá? Quem nunca me viu, meu nome é Juliana Targino, eu sou psicóloga, neuropsicóloga. Eu sou assim também, tá? Sou bem assim. Perguntinha 3, né? Sinais de autismo. Uma coisa que eu trabalho bastante, essa avaliação quanto da intervenção. Eu trouxe essa perguntinha aqui porque chamou minha atenção.
porque é uma frase que eu escuto muito de mães. E a minha experiência prática, quando eu escuto isso, eu sinto assim no meu fundinho de coração que parece assim que essa mãe, ela tá vendo a dificuldade da criança, mas ela não vou usar a palavra aceita porque é muito puxado, né? Mas eu percebi. E se ela mandou essa mensagem para mim, não tô falando para você, tá, gata, que você não aceita. Nem tô falando que seu filho tem autismo, pelo amor de Deus. Só que eu achei importante trazer isso porque essa é uma frase que eu escuto também. Eu escuto às vezes em relação ao Francisco, né? Ah, mas ele é tão inteligente. E eu coloquei essa caixinha de perguntas justamente por conta desse finalzinho. Sinais de autismo. As pessoas acham que o meu filho mas ele é tão inteligente. Então olha só, gente. Há muito tempo atrás, quando os estudos, né, pouquíssimas pessoas se dedicavam ao estudo do autismo. Em 2004, quando eu já me interessava muito sobre esse assunto, quando eu queria falar sobre desenvolvimento infantil e autismo, a minha professora de graduação falou: Ju, você não vai conseguir conteúdos de estudo sobre esse tema, porque é pouquíssimo. Quando eu me formei, o autismo era aquele severo, aquela criança totalmente estereotipada, não verbal, então associava muito o autismo com uma questão de deficiência intelectual. Hoje nós temos a comorbidade, mas a deficiência intelectual, a criança ser ou não ser inteligente, e o termo inteligência é uma coisa que eu bato muito aqui, e eu não vou entrar nesse assunto, mas associar inteligência com autismo, hoje a gente não pode mais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem autista que tem a comorbidade com a deficiência intelectual. Mas também isso aí não quer dizer nada que não é inteligente. Quando eu trouxe essa frase, essa caixinha de perguntas sobre isso, é porque eu quero trazer essa informação para vocês. Prejuízo cognitivo no autismo não é critério de diagnóstico para autismo. O critério de diagnóstico para autismo está associado a uma dificuldade, tá? Então já pega aí, se você está nessa live para também saber isso, né? É claro que a internet está cheia dessa informação, eu sou só mais uma, mas se a gente está aqui ao vivo, acredito eu que você tem uma confiança em mim em relação a isso. Os critérios do autismo, segundo o DSM-5, né? Que é um manual que todos os profissionais da saúde, principalmente de desenvolvimento infantil, se baseiam, a criança tem que cumprir os critérios, que é uma dificuldade, né, um prejuízo na interação social. Quando eu falo essa palavra, eu falo o seguinte: não é que a criança não gosta de pessoas, não é isso. É que uma área do cérebro dela está em déficits. E a função da intervenção, precoce principalmente, é trabalhar, é fazer as conexões que nessas áreas estão fraquinhas. É por isso que traz esse prejuízo. Mas quando a gente fala prejuízo na comunicação social, às vezes a criança, ela quer estar com as crianças, ela se relaciona, ela está junto, mas ela não tem uma fala social. Ela não consegue ter as pistas sociais, que também é um tema que eu quero muito falar com vocês aqui, tá? De uma forma simples e objetiva. Outro critério do autismo são comportamentos restritos e estereotipados, que hoje, com os profissionais que trabalham com pesquisa, com estudo, já demonstra que o nível do autismo, principalmente o leve, é uma coisa tão sutil que passa despercebido para os próprios pais. E aí ele vai crescendo, aquele comportamento vai ficando, não para ele, mas vai ficando visível para o adulto, porque o adulto acha um comportamento chato. Nossa, esse menino só faz isso, esse menino só fala sobre isso. Ou aquele adulto que só fala do mesmo assunto, ou que gosta das mesmas coisas. Lá atrás, ele tinha alguns sinais que eram imperceptíveis. Então, tem crianças que têm o comportamento restrito na alimentação. Só come uma determinada comida. São restritos, às vezes, com a forma de montar o prato. Tem crianças que chegam aqui em mim... minha filha não come. Me explica melhor. Ela explica como é que faz. Aí eu dou uma dica para fazer com intensidade. A criança volta a comer, claro, de uma forma limitada, mas aquele jeito
ela se adequou. Tem crianças que, claro, né, tem aquele comportamento repetitivo, estereotipado, em relação a comportamentos sociais. Então, esses são os critérios. Eu sei que a internet traz muito aquele comportamento clássico, né, de enfileirar brinquedos. Tem crianças que estão no espectro que fazem isso. Tem crianças que já têm a questão de organizar por cores, por tamanho. Sim, tem criança no espectro que faz isso e tem criança que não faz. A estereotipia, o comportamento restrito é em outro contexto, que só trazendo para o ambiente de avaliação, fazendo análise funcional desse comportamento, que a gente vai falar, olha mãe, esse comportamento aí é um comportamento restrito e estereotipado. Tá? Até na brincadeira, crianças que às vezes não aceitam brincar de outra forma que não seja aquela brincadeira que ele estabeleceu. E aí, quando muda a brincadeira, a criança fica irritadiça, se joga para trás, fica brava. Aí a mãe fala assim, ele só faz o que ele quer. Ele só faz o que ele quer, Juliana. Me explica melhor. É isso que eu falo. Eles vão perceber que, na verdade, é um comportamento repetitivo das brincadeiras. E onde aparece isso, às vezes? No social. O prejuízo social. Se é uma criança restrita a uma forma de brincar, quando uma criança chega para brincar de outra forma, ela não quer. Aí o amiguinho não quer brincar com ela. Então isso tudo tem que observar também. Por que eu estou falando isso? Porque isso não tem nada a ver com o contexto de inteligência. Falar que uma criança não tem sinais de autismo porque ele é muito inteligente, não existe isso aqui. Os critérios autismo, inteligência e autismo não estão no manual, tá? Então, assim, tem crianças com índice cognitivo, com QI cognitivo acima da média, para a população, para a idade dela, entendeu? E ela é muito característica de autismo, tá? Então, para essa mãezinha aí, fica a dica de procurar aí uma avaliação, tá? E para outras mamãezinhas também aqui. Beleza? Oi? Se eu só ver minha hora aqui, tá tranquilo, tá? Eu não quero me estender, o objetivo não é esse. É só mais para estar juntinho de vocês e saber se vocês querem que eu volte aqui pra gente fazer essas lives, tá? Tem mais duas aqui. Tem a mãezinha, crise em período de férias. As crianças, né? As crianças, os adultos. Crianças desreguladas pela ausência de rotina. Essa mãezinha não falou pra mim, né? Se a criança tá ou não tá no espectro. Mas pelo termo aqui, desregulada, crise. As crianças que estão com o diagnóstico fechado, né? Que a gente sabe. E crianças que suspeitam, uma das queixas grandes aqui é birra, né? E quando a gente faz análise funcional deste comportamento, que é o que eu trabalho, a gente percebe que não é uma birra, é uma desregulação. E muitas crianças que estão dentro do espectro, elas têm uma desregulação por conta de rotina. Principalmente as crianças, aí volta aquilo que eu falei agora mesmo, principalmente crianças que são restritas, que tem uma estereotipia, o termo não é estereotipia, é um comportamento metódico, né? Igual o Francisco é totalmente metódico. Aí o tempo todo tem que quebrar esses comportamentos dele. Mas assim, quando entra numa rotina, ele tem uma dificuldade de entrar em rotina, né? A criança, tá? E aí demora para entrar na rotina, depois entra na rotina. O que é a rotina de escola? Acordar cedo, tem família que toma o café, tem família que dá banho na criança, aí entra aquela coisa de vamos botar mochila, vamos para a escola. A criança já se acostumou, entra na escola com os amiguinhos e tal. Quando dá férias, sai da rotina dela, né? Para as crianças que não estão no espectro, aquilo que está acontecendo de não ir para a escola, que vai acordar um pouquinho mais tarde, que vai ter dia que vai para casa da vovó, vai ter dia que ficar em casa, o que acontece? As crianças que estão no espectro têm uma dificuldade, que aí nós estamos falando de sistema nervoso central, eu sempre vou falar isso, tá? Que eles têm essa dificuldade de entender que aquele período
aqueles comportamentos, eles não vão acontecer naquele momento. E aí eles têm uma irritabilidade muito grande de voltar para uma situação que não é habitual. Quando a criança entra nessa rotina que não é a rotina da escola, rotina de férias, quando volta, também tem esse momento de desregulação. Falta de rotina, né? Ah, exatamente. Ah, meu gatinho. Meu gatinho. Beijo. Então, olha só. É mais assim, eu vou falar mais com papai e mamãe que estão passando por isso. É uma dificuldade enorme para eles. É angustiante para eles. Agora a gente vai ter que tentar organizar essa nova rotina de forma que não cause tanto sofrimento na criança. O que eu quero dizer, né? As nossas crianças que estão no espectro, a gente tem que o tempo todo falar, narrar o que está acontecendo. É claro que, já vou narrar e vai parar. Não. É o tempo todo falando com o cérebro da criança, igual eu falei, a gente fala com o cérebro da criança. Olha, nós estamos de férias. Férias, não tem aula. Mas daqui a pouco a gente vai voltar para as férias. Nossas crianças são visuais. Pega o calendário. Pega um calendário, né? Você pode fazer um calendário lúdico, você pode pegar um calendário de folhinha, né? Mas de uma forma que seja visível, tá? E marca férias. Você não tem aula. Aqui você vai voltar para a aula. Aqui você vai voltar a ver os amiguinhos. Aqui é férias, a gente vai fazer isso e aquilo. A criança que está muito na rotina, a gente vai ter que, e aí mãezinha, a gente vai conversar depois, né? Até crianças que são ritualísticas na rotina, a própria rotina, nós vamos ter que fazer pequenas quebras. Se ele já tem esse sinal agora, significa que ele já é uma criança restrita e ritualística, não é? Então nós vamos quebrar até a rotina. Exemplo, se a rotina da escola, vamos pegar o exemplo da escola, a rotina é assim, você vai quebrar essa rotina pelo menos uma vez na semana. Entendeu? Vou dar um exemplo. Se a rotina é acordar cedo e comer antes de sair para a escola, nesse dia vai tomar o suco dentro do carro. Quebra a rotina. Vai ficar nervoso, vai ficar irritado, mas você já é uma expert e já sabe controlar. Quem não sabe, vamos fazer treinamento de paz que eu te ajudo. E aí, se na rotina sai da escola e tem essa rotina de fazer um comportamento, de ter sei lá, vai sempre para casa. Nesse dia, quebra a rotina, vai para a praça. Entendeu? Por quê? Porque o sábado e domingo, essa criança não tem escola. Concorda comigo? Ela também tem a rotina dela de fim de semana. O que você vai fazer também é quebrar essa rotina, que já acontece em 2 dias, sábado e domingo, vai quebrar ela no meio da semana, com coisas bem sutis, tá? Por exemplo, eu quebro a rotina do Francisco com muita frequência, por conta disso. Exemplo, tá? Vamos sair um pouquinho do contexto da escola, porque às vezes acontece com alguém aqui. Caminho para a escola. Você sempre vai para o mesmo caminho? Um dia vai para um caminho diferente. Isso é quebra de rotina. Entendeu? A criança sempre come no mesmo lugar. Um dia muda de lugar. Ela vai ficar irritada? Muito. Mas essa irritação, num dia, vai durar 20 minutos? Ela vai se jogar no chão, vai gritar, você acolheu, você conseguiu resolver? Daqui a 2, 3 dias, essa crise vai diminuindo, tá? Mas se preocupa não, também vou fazer uma live só de como controlar as crises nesse momento de quebra de rotina, tá? Eu tenho expert nesse assunto. Beleza? Show!
Se eu não conseguir responder, gente, pode me perguntar, tá? Nós temos tempo ainda. Não quero que essa live fique muito extensa, até para quem vai assistir a gravação poder ver, tá? Serve também para TDAH? Ótima pergunta, tá? Não é só crianças que estão no espectro que têm essa questão de comportamentos ritualísticos, né? Tem algumas crianças que têm esse comportamento também, que tem TDAH, né? Crianças, às vezes, assim... deixa eu dar um exemplo aqui muito presente, né? Com as minhas crianças. Uma dificuldade enorme também em ambiente escolar, quando tem que mudar o material da escola. Eu lembrei até de mamãezinha, por isso que eu estou dando esse exemplo, né? Toda virada de ano tem que mudar os cadernos. E a criança tem uma dificuldade enorme. Criança também tem dificuldade com a troca de professores. Tem grande dificuldade. Então aí a mãe já começa no ano anterior. A tia Juliana, agora ela vai ficar com os novinhos. Você tá indo para uma turma mais grande. É a tia Camila. Tia Camila é assim, assim. Tem que trabalhar o tempo todo com a previsibilidade com as nossas crianças, tá? E o TDAH também tem alguns comportamentos. Não é critério para diagnóstico de TDAH esses comportamentos que eu tô falando, tá? Isso é mais restrito ao autismo. Mas tem crianças que tem essa questão que eu tô falando também, né? De quebra de rotina. Muita dificuldade. Muita mesmo. Tá? Sobre o TDAH, né? Eu acho muito importante falar. Esse ano, eu vou até soltar um post essa semana sobre isso, tá? Muitas crianças com dificuldade de aprendizagem chegaram, assim, em outubro aqui pra Tia Ju, para poder fazer a avaliação neuropsicológica, né? E o que acontece? O ano já chegou, né? Mês que vem tem ano letivo, já começamos. E as crianças que já estavam com dificuldade no ano passado, elas vão carregar dificuldade, gente, tá? Eu quero tirar um dia só para gente falar de TDAH, porque tem muita criança hoje que tem o transtorno, que não estão diagnosticados, e eu vou defender as crianças. Estão levando o nome de preguiçosas. Ela faz quando ela quer. Ela fica o dia inteiro no celular. E essas crianças estão sofrendo, porque elas têm uma dificuldade a nível cognitivo, tá? Olha só, eu sempre falo, preguiça todos nós temos. Você tem preguiça, não tem? Preguiça de levantar cedo para trabalhar, preguiça depois do almoço, preguiça para ir lá na padaria comprar um pão. Nós temos preguiça. Só que a preguiça, ela não pode impedir a gente de aprender, no caso das crianças. Não pode. Ela tem que aprender. Ela tem um sistema nervoso central pronto para aprender, de acordo com o ambiente. Se ela não está aprendendo, tem coisa aí. O que não é preguiça. Tá bom? Pega aí as mamães aí. Então, o que vocês estão achando? Tá show? Tá legal? Tem alguma pergunta? Opa, tem perguntinha aqui, eu não vi. É comum crianças prematuras, extremas, terem TDAH? Ai, muito obrigada por essa pergunta. Nós temos tempo? Temos. Olha só, ó. Vou voltar à pergunta, tá? É comum crianças prematuras, extremas, terem TDAH? Olha só. Não só TDAH. Elas podem também ter outros transtornos, assim como autismo com deficiência intelectual. Olha só. Eu sou muito apegada à neurociência. Eu estudo muito neurociência. Então eu tento trazer aqui uma forma mais simples de entender. A natureza é tão maravilhosa, que ela falou o seguinte: antes do bebê nascer, ele vai ficar 9 meses na nossa barriguinha, né? 40 semanas a 42, mas com 38 o médico pode tirar, beleza? E aí significa o seguinte: o primeiro órgão a se formar é o sistema nervoso central. O primeiro órgão a se formar dentro da nossa barriga, mamães,
é o sistema nervoso central, o cérebro. Sabe quando que ele forma? Com 8 semanas de gestação. Você nem sabe que estava grávida. O cérebro do seu filho já estava em desenvolvimento. Só que ele também é o último a se desenvolver. Porque é preciso. Porque a parte biológica vai fazer o trabalho dela, a primeira parte, dentro da sua barriga. A segunda parte, a função é nossa, é do ambiente, para desenvolver essa criança. Beleza? Se essa criança, ela vem para o mundo antes desse tempo, ela é prematura, né? E na classificação da prematuridade tem aí os níveis. A sua criança é uma prematura extrema. É um milagre de Deus, né? Lindo demais. Significa que o cérebro dela nem desenvolveu com tempo hábil. Então nós temos que ficar muito atentas a essas crianças. É aconselhado essa criança que nasceu prematura ter acompanhamento de uma equipe de desenvolvimento infantil, pelo menos, no mínimo até 2 anos de idade. E para mim, ela tem que ter um acompanhamento até os 6 anos de idade, para ver se todo o desenvolvimento, se ela atinge os marcos de desenvolvimento. Então, olha só, a sua criança que nasce bem antes do tempo de uma outra criança que nasceu, primeiro, ela está com uma idade que não é de acordo com os marcos. Ela já está de acordo com os marcos, ela não preenche. Tudo bem, a gente tem que fazer a correção da idade. Mas, a partir dos 2 anos de idade, a gente já observa o desenvolvimento. Sim, ela pode desenvolver outros transtornos. Um dos riscos que a gente fala, né? Risco para o transtorno, TDAH, risco para o transtorno do espectro autista, risco para a deficiência intelectual. Prematuridade. Prematuridade é um dos riscos. Juliana, mas também olha só, não é sentença, tá? Pelo amor de Deus. Mas a gente tem que olhar com um olhar carinhoso. Toda criança que chega aqui pra mim, eu pergunto, foi prematuro? Não, nasceu com 37 e 3 dias, apigar legal, tudo bem, mas prematuro, eu tenho que levantar a hipótese. E aí a gente vai fazer uma avaliação a nível cognitivo, tá? Então, é um risco, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas é um risco. Ok? Alguém tem perguntas? Tá tudo bem? Gente, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Essa live eu vou deixar salva, tá? Eu não tenho esse negócio, tem que estar ao vivo, não. Para mim o importante é a mensagem chegar. Isso é o mais importante. Salva a live para você ver aí aos poucos. Compartilha a live, vocês ficam à vontade, tá? É possível a intervenção do TDAH antes da alfabetização, com o objetivo justamente de minimizar as dificuldades de aprendizagem quando chegar nessa fase? Muito obrigada pela pergunta. É muita pergunta, né, gente? É muita pergunta. Vocês não têm noção como tem. E eu vou me dedicar bastante aqui, eu prometo a vocês, tá? Olha só. Não vou nem falar de diagnóstico, tá? Não vou falar nem de TDAH, autismo, enfim. Eu vou falar de intervenção precoce. Eu levanto essa bandeira de intervenção precoce, tá? Eu trabalho com isso. As mães que estão comigo gostam disso. Que onde eu quero falar isso? Toda intervenção só tem a ajudar o seu filho. Toda vez que a criança vem para um ambiente, claro, um ambiente estruturado, que é meu consultório, o consultório de outras colegas que trabalham com intervenção, somado ao treinamento de pais, aos pais estarem habilitados para esse tipo de estimulação, a criança não perde. Por quê? Porque a gente está potencializando conexões. Um cérebro com uma criança com TDAH, ele está em desenvolvimento lento. É a forma bem simples de vocês entenderem. Ele está desenvolvendo de uma forma lenta. Não significa que ele não vai aprender. Vai, mas de uma forma lenta. E se ele percebe essa dificuldade dele, vai ter o comportamento de fuga e esquiva.
Ele percebe que ele é um pouco lento para aprender, então ele tem uma dificuldade. E o TDAH, ele tem que ter um esforço cognitivo muito grande, exige muito da cabecinha deles. Por isso tem muita criança TDAH que não gosta de escola, que adolescentes que não querem continuar na escola, adolescentes que fazem isso para conseguir uma média. Aí, Juliana, essa criança, desde novinha, ela já estava com sinais. Já estava com sinais. Só que, a olho, né, uma pessoa que não entende, né, o pai e a mãe, ele não faz formação de desenvolvimento como eu faço. Ele não sabe identificar. Então, assim, quanto antes a gente entrar com uma estimulação cognitiva, em que sentido? Atenção, porque as crianças com TDAH têm uma dificuldade atencional muito grande, se distrai com muita facilidade, então você traz um plano terapêutico para trabalhar com ela justamente essa questão de foco. Às vezes ela consegue manter a atenção por 20 minutos e depois é blá, 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 ela não entende. Você entra com a intervenção com isso. Sabe onde você pega criança novinha? Não estou falando de alfabetização, né? São os pré-escolares. Na hora de brincar, gente. A criança não para. A criança não consegue desenvolver uma brincadeira de 2, 3 minutos. Ela tá aqui, daqui a pouco ela tá lá, daqui a pouco ela tá lá. Ela não fez nada. E sabe o que é? Ela se sente cansada e fala pra você assim, eu nem brinquei. O que ela tá falando? Pra mim, que ela tá com dificuldade de planejar a brincadeira. Eu tenho criança aqui que a gente planeja a brincadeira antes de começar a brincadeira de fato. Porque ela olha uma coisa, ela quer o fogãozinho, daqui a pouco ela olha, ela quer o quebra-cabeça. A gente tem que organizar, planejar. Olha, escolhi, brinca um pouquinho, acabou a brincadeira, vai guardar o brinquedo e vai pegar outro brinquedo. A gente trabalha com a intervenção, com a estimulação precoce nesse sentido. Ajudar a ter planejamento da brincadeira, manter foco na brincadeira. Tem criança que senta na mesinha, rabisca e depois quer fazer outra coisa. Não, é foco. Sabe por quê? Ela tá dizendo para mim o seguinte, ela não consegue definir as prioridades. A prioridade é desenhar. Depois a prioridade é brincar de bola. Depois a prioridade é fazer o lanche. Sabe esse adulto que vai para o trabalho e não consegue entregar um trabalho no final do dia? Ele está cheio de trabalho, mas no final do dia ele não conseguiu realizar uma tarefa, porque ele não consegue ter planejamento, definir prioridade. Tem muito adulto hoje sendo diagnosticado com TDAH por conta disso. Mas quando é criança, a gente não consegue observar. Claro, quem não está treinado, né? A gente fica muito preso no TDAH, crianças agitadas, hiperativas, né? É um dos critérios para o TDAH. Mas não é, como que eu vou dizer, né? O TDAH, ele não é somente hiperatividade. A questão mais profunda do TDAH é um prejuízo na atenção. Desatenção. Não tem foco. E se essa criança não tem foco, é desatenta, automaticamente os outros prejuízos vão acontecer. Criança que não lembra, memória. Se ela não tem atenção, ela não vai lembrar. Você pede para sua criança duas coisas, ela não lembra nem de uma, não é? Então, respondendo, desculpa, eu até me estendi um pouquinho aqui, mas respondendo a pergunta da mãe, né? É claro que os profissionais não vão, né, colocar no laudo uma criança de 3 anos, 4 anos com TDAH. A não ser que esse prejuízo esteja muito latente, que aí o médico fala, mãezinha, vamos intervir. Mas aí, a criança já tem alguns sinais. E se iniciar uma intervenção precoce, quando chegar na alfabetização, que ela tiver que ficar sentadinha para fazer uma atividade na mesa, a hora que a professora falar é a hora da rodinha, para a gente entender, né, como que tá o dia lá fora, enfim, ela conseguir permanecer na rodinha, entendeu? Show?
Oi, minha linda, que saudade, hein? Bebê lindo seu, hein? Beijo. Pois é, eu gosto de vir aqui, né? Eu falo muito. Às vezes eu tenho a sensação que eu não consegui explicar tanto, e aí eu fico o tempo todo falando. Mas eu prometo vocês que eu vou me organizar e estar aqui mais vezes com vocês, tá? Mais alguma pergunta pra gente poder dar tchau, finalizar, né? Opa, peraí. Aí, eu tô falando. Ele sofre muito com insônia, como ajudar, né? Eu vou anotar aqui pra gente conversar um pouquinho mais, né, sobre isso. Eu sei que vocês querem muito isso, dicas, como fazer, né? Eu tenho, e isso é meu, tá? Uma ressalva muito grande em falar, olha, faz isso e isso. Sabe por quê? Porque eu trabalho com análise funcional, análise do comportamento. Para mim, né, a nossa ciência, ela vai dizer o seguinte, todo comportamento tem uma função. Se você viesse aqui e falasse assim, Ju, meu filho tá com insônia, eu vou falar assim, me explica melhor, me dá exemplos. Nós vamos fazer análise funcional deste comportamento insônia. Para a gente entender por quê. Tem crianças que usam esse momento da noite para estar mais próximo dos pais. Pode ser. Tem crianças que, as crianças que estão no espectro, algumas delas, têm uma baixa produção de melatonina, que é uma substância que vai já preparando o cérebro para o sono. E hoje, as nossas crianças estão sendo bombardeadas com a luz do celular um pouco antes de dormir. Não só a criança, né? O adulto também. Essa luz traz muito prejuízos, é uma luz que não combina, que não é propícia para o sono. A ciência mostra pra gente que a melhor luz é a luz amarela, que ela já vai ajudando essa produção. Então, se a criança ela entrar em contato com o celular 6 horas da tarde, 6h30, para dormir 9, 9h30, não vai rolar. Então, a gente tem que fazer análise funcional dessa insônia, tá? Eu sugiro isso, porque pode ser muita coisa. Pode ser baixa produção de melatonina, pode ser uma questão de alguma função que ela está tendo essa insônia, tá? Crianças pequenininhas podem desenvolver uma ansiedade de separação, tá bom? Caso da minha filha aqui também, né? A gente tem que avaliar um pouquinho mais, tá? Será um prazer. Pode mandar um direct para mim aí que eu puder dar de informação, eu vou dar. Eu nunca vou dar dica daquilo que eu acho que tem que fazer análise funcional. É diferente do que eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou tirar uma semana aqui com vocês, eu vou avisar sobre como que a gente vai fazer, já pega esse bizu, estratégias naturalistas para ajudar o seu filho a desenvolver a fala. Isso é um compromisso que já estou traçando com vocês aqui, para a gente tirar aí pelo menos uns 20 minutinhos de um dia da semana, para a gente fazer uma técnica específica, tá? Como desenvolver, ajudar esse contato visual, ajudar a imitação, isso aí eu vou fazer, tá? Beleza? Vou encerrar essa live. Muito obrigado você que está aqui comigo até agora, tá? Você que está assistindo a gravação, seja bem-vindo, muito obrigada por aqui. Pode deixar comentários aí nessa live, tá? Qualquer coisa me chama no direct, beleza? Podemos dar tchau? Podemos? Eu coloquei toda quarta-feira essa live, 8h20, tá? Eu queria muito essa quarta-feira, eu consegui organizar. Eu espero que dê tudo certo, tá? Eu vou me esforçar muito, tá bom? Eu acho que uma live na parte da manhã também daria para eu fazer, na relação às dicas, mas aí a gente vai conversando, tá? Obrigada a vocês, tá? Muito obrigada. É minha missão, né? Eu assumi isso. Ano passado eu não consegui vir muito, porque eu estava imersa nas minhas avaliações, eu tive que me dedicar muito aqui. E esse ano eu quero contribuir, né? O ambiente da internet tem muitas informações, eu tenho muita ressalva, tem muita gente boa falando, tem gente também falando treta, e eu quero ser da turma que vai trazer informação simples e prática
para você poder ajudar aí, tá? Eu falo com paz. E eu vejo que tem muitas vovós aqui, que estão comigo aqui, vovós e titias. É para vocês que eu falo. Não tô aqui para falar. Eu sei que tem muitos colegas que me acompanham. Eu fico lisonjeada com o acompanhamento de vocês, mas eu venho aqui para falar para paz. Uma linguagem simples, né? Não tem por que eu ficar falando linguagem... Nem eu, às vezes, consigo gravar tanta palavra difícil. Eu venho para falar palavras simples, objetivas, para ajudar vocês, tá bom? Beleza? Eu que amo o Theo. Eu amo todos que estão aqui comigo, tá? Isso. Beijo, gente. Muito beijo. Beijo no Danilo, beijo no Theo. Tô falando nome porque vocês estão tudo botando nome dos pequenos aí, então eu falo mesmo, tá? Muito obrigada. Eu não me canso de pedir, de agradecer pela oportunidade de fazer parte do desenvolvimento do filho de vocês, tá bom? Beijo, boa noite pra vocês, tá? Tchau, gente.